Obrigações dos operários e dos patrões. 10. Entre esses deveres, eis os que dizem respeito aos pobres e ao operário. Deve fornecer integral e fielmente todo o trabalho a que se comprometeu por contrato livre e conforme a equidade. Não deve lesar o seu patrão, nem nos seus bens, nem na sua pessoa. As suas reivindicações devem ser isentas de violência e nunca revestirem a forma de sedições. Deve fugir dos homens perversos que, nos seus discursos artificiosos, lhe sugerem esperanças exageradas. Eles fazem grandes promessas, as quais só conduzem a estéreis pesares e à ruína das fortunas. Quanto aos ricos e aos patrões, não deve tratar o operário como escravo, mas deve respeitar nele a dignidade do homem, realçada assim pela do cristão. O trabalho do corpo pelo testemunho comum da razão e da filosofia cristã. Longe de ser um objeto de vergonha, honra o homem, porque lhe fornece um nobre meio de sustentar a sua vida. O que é vergonhoso e desumano é usar dos homens como divis instrumentos de lucro, e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços. O cristianismo, além disso, prescreve que se tenham em consideração os interesses espirituais dos operários e o bem da sua alma. Aos patrões compete velar para que a isto seja dada plena satisfação, para que o operário não seja entregue à sedução e às solicitações corruptoras, que nada venha enfraquecer o espírito da família, nem os hábitos da economia. Proíbe também os patrões que imponham aos seus subordinados um trabalho superior às suas forças ou em desarmonia com a sua idade ou o seu sexo. Mas, entre os deveres principais do patrão, é necessário colocar em primeiro lugar o de dar a cada um salário que convém, certamente para fixar a justa medida do salário. Há numerosos pontos de vista a considerar, de uma maneira geral. Recordem-se o rico e o patrão, de que explorar a pobreza e a miséria e especular com a indigência são coisas igualmente reprovadas pelas leis divinas e humanas, que cometeriam um crime de clamar vingança ao céu que defraudasse a qualquer no preço dos seus labores. Eis que o salário que tendes extorquido por fraudes aos nossos operários clama contra vós. E o seu clamor subiu aos ouvidos de Deus do exército. Enfim, os ricos devem precaver-se religiosamente de todo o ato violento, toda a fraude, toda a manobra usurária, que seja de natureza a atentar contra a economia do pobre. E isto mais ainda, porque este é menos apto para defender-se, porque os seus haveres, por serem de mínima importância, revestem um caráter mais sagrado. A obediência a essas leis, perguntamos nós, não bastaria só per si para fazer cessar todo o antagonismo e suprimir as causas? 11. Todavia, a Igreja
instruída e dirigida por Jesus Cristo, eleva o seu olhar ainda mais para mais alto. Propõe um conjunto de preceitos mais completo, porque ambiciona estreitar a união das duas classes até as unir uma a outra por laços de verdadeira amizade. Ninguém pode ter uma verdadeira compreensão da vida mortal, nem estimá-la no seu devido valor, se não se eleva à consideração da outra vida que é imortal. Suprimir essa e imediatamente toda forma e toda verdadeira noção de honestidade desaparecerá. Mais ainda, todo o universo se tornará um impenetrável mistério. Interessante isso. Quando tivermos abandonado essa vida, só então começaremos a viver essa verdade, que a mesma natureza nos ensina. É um dogma cristão, sobre o qual assenta, como sobre o seu primeiro fundamento, toda a economia da religião. Não. Deus não nos fez para essas coisas frágeis e caducas, mas para as coisas celestes e eternas. Não nos deu essa terra como nossa morada fixa, mas como lugar de exílio. Que abundeis em riquezas ou outros bens, chamados bens de fortuna, ou que esteja privado deles. Isso nada importa à eterna beatitude. O uso que fizerdes deles é o que interessa. Pela superabundante redenção, Jesus Cristo não suprimiu as aflições que formam quase toda a trama da vida mortal. Fez dela estímulos de virtude e fontes de mérito, de sorte, que não há homem que possa pretender as recompensas eternas se não caminhar sobre os traços sanguinolentos de Jesus Cristo. Se sofrermos com Ele reinaremos. Por outra parte, escolhendo Ele mesmo a cruz e os tormentos, minorou-lhes singularmente o peso e a amargura. E, a fim de nos tornar ainda mais suportável o sofrimento, ao exemplo, acrescentou a sua graça e a promessa de uma recompensa sem fim. Porque o momento tão curto e tão ligeiro das aflições que sofremos nessa vida produz em nós o peso eterno de uma glória soberana e incomparável. Assim, os afortunados desse mundo são advertidos de que as riquezas não os isentam da dor, que elas não são de nenhuma utilidade para a vida eterna, mas antes um obstáculo. E eles devem tremer diante das ameaças severas de Jesus Cristo. Profere contra os ricos. E enfim virá um dia em que deverão prestar a Deus, seu juiz, rigorosíssimas contas do uso que hajam feito da sua fortuna. Sobre o uso das riquezas. Já a pura filosofia pôde delinear alguns ensinamentos de suma excelência e extrema importância, mas só a Igreja nos pode dar na sua perfeição e fazê-los descer do conhecimento à prática. O fundamento dessa doutrina está na distinção entre a justa posse das riquezas e o seu legítimo uso. A propriedade particular, já o dissemos mais acima, é o direito natural para o homem.
O exercício desse direito é coisa não só permitida, sobretudo, a quem vive em sociedade, mas ainda absolutamente necessária. Agora, se pergunta em que é necessário fazer consistir o uso dos bens, a Igreja responderá sem hesitação. A esse respeito, o homem não deve ter as coisas exteriores por particulares, mas sim por comuns, de tal sorte que facilmente dê parte dela aos outros, nas suas necessidades. É por isso que o apóstolo diz: ordena aos ricos do século, dar facilmente, comunicar as suas riquezas. Ninguém, certamente, é obrigado a aliviar o próximo, privando-se do seu necessário ou de sua família, nem mesmo a nada a suprimir do que as conveniências ou decências impõe-se à sua pessoa. Ninguém, com efeito, deve viver contrariamente a conveniências, mas desde que haja suficientemente satisfeito a necessidade e ao decoro. É um dever lançar o supérfluo no seio dos pobres. Do supérfluo, dai esmola. É um dever. Não de estrita justiça, exceto nos casos de extrema necessidade, mas de caridade cristã. Um dever por consequência, cujo cumprimento se não pode conseguir pelas vias de justiça humana, mas acima dos juízos do homem e das leis, a lei e o juízo de Jesus Cristo. Mas não, peraí. A lei e o juízo de Jesus Cristo, nosso Deus, que nos persuade de todas as maneiras a dar habitualmente esmolas. É mais feliz, diz ele, aquele que dá do que aquele que recebe. E o Senhor terá como dada ou recusada a si mesmo a esmola que se haja dado ou acusado ou recusado aos pobres. Todas as vezes que tenhais dado esmola a um de meus irmãos, é a mim que haveis dado. Eis, aliás, em algumas palavras, o resumo dessa doutrina. Quem quer que tenha recebido da divina bondade maior abundância, quer de bens externos, e do corpo, quer dos bens da alma, recebeu-os com fim de os fazer servir ao seu próprio aperfeiçoamento. E, ao mesmo tempo, como ministro da providência, ao alívio dos outros. É por isso que quem tiver o talento da palavra, tome cuidado em não se calar. Quem possuir superabundância de bens, não deixe a misericórdia entumecer-se no fundo do seu coração. Quem tiver arte de governar, aplique-se com cuidado a partilhar com seu irmão o seu exercício e os seus frutos. Dignidade do trabalho. Quanto aos deserdados da fortuna, aprendam da Igreja que, segundo o juízo do próprio Deus, a pobreza não é um opróbrio e que não serve e que não se deve corar por ter de ganhar o pão com o suor do seu rosto. É o que Jesus Cristo, nosso Senhor, confirmou com seu exemplo.
Ele que de muito rico que era, se fez indigente para a salvação dos homens, e Filho de Deus, e Deus ele mesmo, quis passar aos olhos do mundo por filho de um artesão, que chegou até a consumir uma grande parte da sua vida em trabalho mercenário. Vamos chamar o Jesus de guerreiro. Não é ele um carpinteiro, filho de Maria? Quem tiver na sua frente o modelo divino, compreenderá mais facilmente o que nós vamos dizer, que a verdadeira dignidade do homem e sua excelência reside nos seus costumes. Isso é, na sua virtude. Que a virtude é um patrimônio comum dos mortais, ao alcance de todos, dos pequenos e dos grandes, dos pobres e dos ricos. Só a virtude e os méritos, seja qual for a pessoa em que se encontre, obterão a recompensa da eterna felicidade. Mais ainda, é para as classes desafortunadas que o coração de Deus parece inclinar-se mais. Jesus Cristo chama os pobres bem-aventurados. Convida com amor a virem a Ele, a fim de consolar a todos os que sofrem e que choram. Abraça com caridade mais terna os pequenos e os oprimidos. Essas doutrinas foram, sem dúvida alguma, feitas para humilhar a alma altiva do rico e torná-lo mais condescendente, para reanimar a coragem daqueles que sofrem e inspirar-lhes resignação. Com elas, se acharia diminuído no abismo causado pelo orgulho e se obteria sem dificuldade que as duas classes se dessem as mãos e as vontades e se unissem na mesma amizade.